Muito de alô. Alô. Muito boa tarde. Alô. Alô. Tá ligado? Alô. Muito boa tarde a todos. Estamos reunidos para a 12ª reunião conjunta das comissões permanentes de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Representando a Comissão de Constituição, estamos eu, vereador Molina, vereador Renato e vereador Fabrício. Correto? E a Comissão de Finanças, também eu e vereador Tenente Melo. Então, nós temos hoje a leitura de 2 atas e, na sequência, 2 projetos para serem, 2 pareceres, né, de projetos para serem lidos, discutidos e aprovados. É o projeto 4386 e 4397. Então, peço a nossa técnica legislativa, Débora, que nos auxilie, então, na leitura das 2 atas, por gentileza. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 10ª reunião ordinária. Aos 2 dias do mês de julho de 2019, às 15h45, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição e de Finanças, vereadores Renato Nascimento de Moraes, Fabrício Oliveira Machado, Carlos Eduardo Correia Molina e Antônio Raimundo Santi. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura e colocando em discussão e votação a ata da 9ª reunião ordinária, a qual foi aprovada pelos vereadores Renato, Carlos Molina, tendo em vista que os vereadores Antônio Raimundo Santi e Fabrício Oliveira Machado não estavam presentes na 9ª reunião. Em seguida, colocou em discussão e votação os seguintes pareceres dos relatores das comissões. Parecer ao projeto de lei 4.389, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais que especifica, e da outras providências, de autoria dos vereadores Ricardo Zambrano, Antônio Raimundo Santos e Marcelo Kraus. Em votação, foi aprovado pelos membros presentes da Comissão de Constituição, tendo em vista que não havia quórum para votação na Comissão de Finanças, porque o vereador Antônio Raimundo Santos é um dos autores do projeto. Parecer ao projeto de lei 4.390, que dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos no âmbito do município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Kleber Davi. Parecer do relator da Comissão de Constituição. Em votação, foi aprovado pelos membros da Comissão de Constituição. Parecer do relator da Comissão de Finanças. Em votação, foi aprovado pelos membros da Comissão de Finanças. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 2 de julho de 2019. Muito bem, a ata está em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Eu tenho que abster de uma ata, não é mesmo, Débora? Não? Então, nessa ata, votam, então, eu, Fabrício e vereador Renato. Então, a ata está aprovada por unanimidade dos presentes, exceto o vereador Tenente Melo. Então, vamos lá. Partindo para a próxima ata. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 11ª reunião ordinária. Aos 6 dias do mês de agosto de 2019, às 15h30, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição e Finanças, vereadores Carlos Eduardo Correia Molina, Mônica Cristina Vieira Chaves, Rodrigo Sampaio Melo e Wilson Batista Paiva. Técnica legislativa, Débora Lemes assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura e colocando em discussão e votação o seguinte parecer dos relatores das comissões. Parecer ao projeto de lei 4.395, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros, baseado em tecnologia de comunicação digital e da outras providências, de autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes e Rodrigo Sampaio Melo. Parecer do relator da Comissão de Constituição. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Carlos Eduardo Correia Molina e Mônica Cristina Vieira Chaves. Parecer do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira.
Em votação, foi aprovado pelos vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina e Wilson Batista Paiva. Por fim, o presidente solicitou a leitura do documento encaminhado pelo Poder Executivo, referente ao projeto de lei complementar número 113 de 2019, e o recebimento do mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. Dessa maneira, atendido ao solicitado no parecer dos relatores, será elaborado o parecer final das comissões de Constituição e de Finanças. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra, em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante dessa ata. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de agosto de 2019. Muito obrigado, Débora. A ata está em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovada. Passamos, então, ao projeto 4386, a leitura do parecer. O projeto altera a redação da Lei 3269, de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Itajubá inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. Peço a Débora que faça, portanto, a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.386. Cumpre mencionar que a competência e iniciativa do presente projeto de lei estão corretas, pois trata-se de matéria de interesse local, nos moldes do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e a questão não se enquadra nas leis de iniciativa exclusiva do prefeito, previstas no artigo 48 da Lei Orgânica, conforme já mencionado no parecer jurídico ao projeto de lei 4.289, que originou a Lei Municipal 3.269. Voto do relator. Diante do exposto, conforme os argumentos e toda a legislação retroaprontadas, verifica-se a possibilidade jurídica do projeto de lei em análise, visto que o mesmo não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular o seu trâmite, razão pela qual opino pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Itajubá, 23 de agosto de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.386. Cumpre ressaltar que o projeto em questão já recebeu o parecer jurídico da Casa, que não apontou nenhum vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade que pudesse macular o seu trâmite em plenário. Voto do relator. Sob a ótica financeira e orçamentária, salvo melhor análise, não vislumbramos nenhum óbice que inviabilize o prosseguimento das demais fases do processo legislativo, da propositura em questão. Itajubá, 26 de agosto de 2019, Antônio Raimundo Santi, relator da Comissão de Finanças. Muito obrigado, Débora. Não há objeções à tramitação do projeto, de acordo com os dois pareceres, tanto da Comissão de Constituição como da Comissão de Finanças. Coloco em discussão os pareceres. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, os dois pareceres, o parecer da Comissão de Constituição e o parecer da Comissão de Finanças, relativo ao projeto de lei 4386 de 2019. Passamos, então, ao projeto de lei, aos pareceres do projeto de lei 4397, que autoriza a alienação de imóvel, né, e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.397. A iniciativa e competência do projeto de lei estão corretas, pois trata-se de assunto de interesse local, nos moldes do artigo 30, inciso 1º da Constituição, bem como porque compete ao prefeito a administração dos bens municipais, nos termos do artigo 102 da Lei Orgânica Municipal. Com efeito, trata-se de lote remanescente de obra pública com apenas 71 metros quadrados, sendo esta área inaproveitável isoladamente, pois tanto a Lei do Parcelamento do Solo, bem como o Plano Diretor Municipal, estabelecem, respectivamente, que nenhum lote poderá ter menos de 125 metros quadrados ou 200 metros quadrados. Frise-se que, se alguma construção fosse permitida no referido lote, a área aproveitável seria ainda menor, pois a obra teria que observar os recuos legais obrigatórios. Constam nos autos o memorial descritivo e o levantamento planimétrico, a certidão atualizada da matrícula junto ao cartório de registro de imóveis, o termo de avaliação 34 de 2018, atribuindo ao imóvel o valor de R$ 20.000 e
21.300. Também foi anexada uma declaração com firma reconhecida do senhor José Henrique Rocha Nascimento, proprietário do imóvel Lindeiro, informando que tem interesse em comprar o lote, e uma declaração do senhor Ailton de Souza, outro confrontante, que não tem interesse na aquisição. O artigo 17, a linha D, parágrafo 3º da Lei de Licitações, permite a venda aos proprietários lindeiros de imóveis resultantes da área remanescente de obra pública que se tornem inaproveitáveis isoladamente, desde que esteja presente o interesse público e que seja feita prévia avaliação, não podendo o valor do bem ultrapassar os 50% do valor previsto na alínea A, inciso 2º, artigo 23 da Lei de Licitações, que atualmente corresponde a R$ 75 mil. No caso, o artigo 2º do projeto de lei declara que a área não é edificável isoladamente, tendo sua aproveitabilidade prejudicada, determinando que a venda será efetuada pelo valor da avaliação, e o artigo 3º prevê que as despesas com escritura e transferência do bem correrá por conta do comprador. Voto do relator. Desta forma, parece-nos que todos os requisitos legais para permitir a alienação do lote estão presentes, cabendo aos ilustres vereadores analisarem o mérito do projeto, razões pelas quais opinamos pelos prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as disposições regimentais. Itajubá, 13 de agosto de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.397. O artigo 105 da Lei Orgânica do Município prevê: a alienação de bens municipais se dará na forma determinada na legislação federal pertinente. Desta forma, da Lei Federal número 8.666 de 93, tem-se. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Investidura. Entende-se por investidura, para os fins desta lei, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse 50% do valor constante da linha A do inciso 2º do artigo 23 desta lei. No caso, o termo de avaliação 34, que consta dos autos, atribui ao imóvel um valor de R$ 21.300. Por outro lado, o artigo 2º do projeto de lei declara que a área não é edificável isoladamente, tendo sua aproveitabilidade prejudicada, determinando que a venda será efetuada pelo valor da avaliação, e o artigo 3º prevê que as despesas com escritura e transferência do bem correrá por conta do comprador. Voto do relator. Pelo exposto, não vislumbramos óbices orçamentários e financeiros para o prosseguimento das demais fases do processo legislativo, conforme disposições regimentais. Itajubá, 19 de agosto de 2019, Antônio Raimundo Santos, relator da Comissão de Finanças. Muito obrigado, Débora. Os pareceres ao projeto 4397 estão em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Estão aprovados, então, os pareceres da Comissão de Constituição e também o parecer da Comissão de Finanças ao projeto de lei 4397 de 2019, cujo assunto é a autorização de alienação de imóvel e outras providências. Algo mais? Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a Deus e a presença de todos e damos por encerrada a 12ª reunião conjunta das Comissões Permanentes de Constituição e Finanças.